Saudações artísticas, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Bandeja, nesse canal que a gente está lutando e trabalhando para que a gente possa trazer bons bonsaístas, pessoas com papos interessantes para a gente conversar. Obrigado pela audiência, você que já entrou nesse podcast. O meu nome é Pequim e hoje eu estou com o ilustre Luiz Galvão, que veio fazer esse bate-papo com a gente, essa conversa maravilhosa, trazendo muita coisa boa para a gente, pessoal. Então fica até o final, não se esqueça de, no final, ou quando você quiser, né, dar aquela tesourada no like e apoiar o nosso projeto. Luiz Galvão, muitíssimo obrigado por aceitar o convite e por estar aqui com a gente, contribuindo, né, para o bonsai brasileiro de uma forma mais digital. Hoje em dia está tudo assim, né? Então seja bem-vindo ao podcast, viu? Ô, Peixinho, para mim assim é um prazer imenso, né, poder participar, e tentar dar um pouco que a gente vai aprendendo para que o bonsai no Brasil ele crie a cada momento a sua identidade própria, né, para nós não dependermos de tanta influência que vem de fora desse país, né, e nós começamos a esquecer das nossas nativas. Então é sempre bom a gente ter a oportunidade de estar aí, de falar, de se expressar, né? E de poder, né, exatamente falar sobre bonsai brasileiro, sobre bonsai nordestino, sobre plantas nativas, né? Então, para mim é um prazer imenso em ter aceitado esse convite seu para poder participar aí, ok? Muito legal, muito legal. Bom, se você me permite, eu queria já puxar assim, o primeiro assunto, né? Já dentro do que você trouxe aí de abertura, né? Como que seria? Estou fazendo assim uma pergunta também, Luiz, de quem é de uma nova geração, né? Eu estou em pouquíssimo tempo de bonsai, então às vezes a gente escuta, né, vocês com mais experiência falando e gera algumas dúvidas, né? Então, por exemplo, o que seria a sua visão sobre a questão do bonsai brasileiro, do bonsai nordestino, isso que você disse? O que você teria para me dizer sobre isso? Então, eu vi lá dos eventos do Mário Leal, lá em Ribeirão Preto, quando o Cicerônio, né, falou uma coisa bastante clara. Ele disse: olha, vocês aqui no Brasil, como a gente na África do Sul, temos plantas tropicais belíssimas. Então, ao invés de vocês estarem ligados mais com plantas de origem japonesa, europeia, vocês tentem focar mais o bonsai nativo de vocês. Na África do Sul, eu hoje, por exemplo, me tornei um cara conhecido porque eu procurei fazer isso, né? Colocar o bonsai africano, né, em pauta, e me dediquei, e aí está aí. Então, aquilo ali foi assim uma palavra-chave que ele falou naquele momento, que me chamou a atenção, né? E a gente aqui já fazia, né? Aqui, e tem um rapaz no Rio Grande do Norte chamado Juarez Alves, né, que foi o precursor de nativa, de levar o bonsai nativo nordestino aqui para a gente, né? E tive a felicidade de ser convidado por ele, eu e o Sérgio Valdo, de fazer essas incursões aqui no litoral, no litoral, para mexer com as plantas nativas. Então, para mim foi de grande valia fazer isso, né? Então, o que é que eu vou te falar? Hoje, o bonsai tropical, ele é totalmente diferente assim do bonsai tradicionalista que existe sobre coníferas, sobre juníperos, né? Vai desde a aramação, desde a estilização, apesar de usarmos a base estrutural
vindo de orientação que vem do Japão, que vem da Europa, das pessoas que vêm aqui e fazem essas demonstrações, certo. né? Mas precisamos urgentemente fazer plantas tropical, né? Então, o que é que eu vou te falar? Eu vejo muito, 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 muito isso aí. As pessoas vêm para o Brasil, montam as escolas, né? E essas escolas muitas vezes estão voltadas a cada um desses mestres mostrar a sua capacidade artística, né? Mas fundamentalmente a base estrutural das plantas tropicais, assim, nossa, é muito diferente, cara, um pouco, muito diferente. As plantas tropicais, ela cresce dioturnamente, né? Então não é uma coisa que você arama um chimpaco ou outro tipo de conífera e ele leva 1 ano, 2 anos para que com aquele arame ali fixado, sem que faça marcação na planta. A tropical é totalmente diferente, né, Peixinho? Você já mexe, né? E você sabe que com 30 dias, 40 dias, ela já está marcada. Se for buganvília, com 15 dias, dependendo do arame, da aramação que você faça, ela já começa a marcar. Então, Verdade. é uma coisa totalmente diferente, né? Nós damos muito ênfase assim às pessoas que vêm de fora e esquecemos exatamente as pessoas que lidam mais com isso, entendeu? Então, eu hoje, escola não pode ser colocada para que as pessoas cresçam cada vez mais, mas sim, né, mas sim que leve conhecimento de fato, né, de fato, sobre as nossas nativas. Tá? Positivo. Então, essa questão, você salientou aí, tem a questão das espécies, né? Que Ah, vai sim. fazer com que gere uma dinâmica de trabalho totalmente diferente, né? Fora isso, o que você utiliza como termo do bonsai brasileiro, teria alguma carga cultural também ou não? Olha, eu não vou te falar assim em carga cultural, porque como você falou, perguntando no início ali, é uma coisa nova, bonsai no Brasil é coisa nova. Sim, Quando se fala em velha guarda, não existe velha guarda, né? Eu, por exemplo, eu tenho 23 anos como bonsaísta, ainda acho muito novo, muito a aprender, muito a adquirir conhecimento sim, sobre as nossas espécies, né? Então todo mundo aqui é novo, né? Eu sou novo, você é novo e outras pessoas que estão aí são novos, entendeu? Tem só um pouquinho de 2 ou talvez 5 anos, 10 anos a mais, mas isso no bonsai não representa nada, né? O bonsai é a arte do saber esperar. Você tem que saber esperar, tem que dar o tempo para a árvore se recuperar, né? perfeito. Não é? Então, o que é que a gente vai sempre comentar? É que, por exemplo, desde a colocação de uma planta num vaso, um junípero num vaso, a uma planta tropical, a escolha, né, é totalmente diferente. Né? Você não pode pegar uma tropical e colocar num vaso minúsculo, né, onde uma planta que tem crescimento acelerado dioturnamente, e você coloca num pequeno vaso e a planta começa a definhar. Por mais que você alimente ela, por mais que coisa, mas ela precisa de espaço para ter bastante capilar e para se manter extremamente saudável. Eu vou te dar um exemplo quando se fala, por exemplo, nas depauperata, né? Que eu vejo todo mundo dizer no Brasil inteiro, a depauperata é uma planta frágil que morre com facilidade. Não morre não, cara. Não morre. É falta de conhecimento da planta, de acompanhamento, de fazer aquilo. Não morre uma na minha mão, cara. Né? Entendi. Então, mas por quê? É estudo, é pesquisa. Você vê Caliana Espinosa, eu comecei fazendo em Amadora há 17 anos. Eu ainda tenho planta bruta aqui sem mexer, só estudando ela, para você ter ideia. Certo, exige uma dedicação, né? Ah, Você sim. acha que seria. Vou assim, tô dando minha opinião, mas se eu tiver errado também pode ignorar, mas é só Não, uma não, não, visão. não, não. A gente tem como assim, eu acho que o bonsai brasileiro, assim, eu digo bonsai brasileiro dentro das nossas espécies aqui, né? Essa visão de nossas espécies, ele desenvolveu muito forte com duas pontas, né? Que seria a Caliandra espinosa e o piteco. Eu acho que foram espécies que aguçou na cabeça de muita gente esse desejo, né? Pelas nativas. É muito comum, né? Perguntar para vários bonsaístas, eles falarem dessas duas espécies e tal.
E aí, será que às vezes esse preconceito, essa opinião que vai rolando com as outras espécies, não se dá pelo fato da gente tentar trabalhar muitas vezes uma depauperata achando que é uma Calliandra espinosa, que tem mesmo vigor? Ou, será que isso talvez, de certa forma, não se confunde na hora do cultivo, do trabalho? Ou eu estou errado? Não, você não está errado, você está certo. Mas uma coisa assim, só vou acrescentar uma coisa. O problema todo é o seguinte: você tem que conhecer o indivíduo, né? Certo. Se você não conhecer o indivíduo, o comportamento do indivíduo, como ele se comporta na natureza, é como eu estou te falando. Passei junto com o Sergivaldo 12 anos fazendo incursões ao Rio Grande do Norte, no Ceará, né? A gente fazia indo a cada 15 dias, a cada 30 dias, para estudar as espécies em loco, né? E quando a gente estuda as espécies, não estudando assim aleatoriamente, né? A gente vai ver o solo onde a planta está lá, onde é idêntica daquela região, daquele local, né? Por que motivo? São várias perguntas que fazemos a nós mesmos, né? Para saber por que motivo aquela planta só tem naquela região, naquele lugar, no local. A Calliandra espinosa é uma coisa bastante interessante. Você vê que você adentra na caatinga imensa, né? E você vai encontrar como se fosse algumas ilhas, onde tem em determinado lugar algumas plantas, né? Ou Verdade. várias plantas, não é? Então você teve lá em loco, você viu isso, né? Não Sim. tem, né? Apesar que você teve no local ali em Campos Belo, que é o local onde tem mais a incidência de Calliandra espinosa. Mas se você for em outro local, aí você vai observar com bastante clareza isso que eu estou lhe falando. Então, por que é que ela só dá naquela região? Né? Por quê? Então, é o solo. Então, naquela época, por que, é que eu vim usar o cupim como substrato nas minhas plantas? Porque você começa a observar na natureza que as plantas caem as folhas, espera o inverno todo ali no sertão. Quando começa a chover, ela apodrece, as folhas apodrecem, realimenta as plantas, né? E ela começa a o quê? A rebrotar, aflorar e cimentar e fazer o ciclo da vida, né? Então, Verdade. isso é uma coisa que ocorre em todos os lugares. Vai desde a Mata Atlântica à Caatinga, né? Então, a gente precisa. Eu vi essa semana num vídeo que foi postado no YouTube de um amigo, da entrevista de um amigo nosso, a um rapaz, ele falando o seguinte: que o solo ideal para bonsai é o Akadama, porque todo mundo no mundo inteiro, desde o Japão, usa o Akadama como base para bonsai, né? Eu achei o que o cara falou ali, ele falou, talvez para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, a maior besteira da vida. Você imagine se fosse existir árvore só onde existisse solo de origem vulcânica, né? Você Entendi. imagina, Entendi o né? raciocínio. Não Entendi. é? Você imagina, né? Você precisa acompanhar, você precisa ver o solo, o que é que aquele solo tem, o que é que precisa, né? E uma Uhum. coisa muito simples que eu digo, Peixinho, assim, qual é o solo ideal para bonsai? Eu vou dizer que sou o que eu faço? Não. Eu costumo dizer para as pessoas que o solo ideal para o seu bonsai é aquele que você vem pesquisando, que você vem praticando e vem dando certo para as suas plantas, cara. É. Ainda, Né? né, Lula, que a gente tem uma dificuldade no nosso país, assim, não é uma questão assim, não estou falando com aquela síndrome né, do cachorro magro, né, falando mal do Brasil, não, não é isso, mas a nossa realidade é essa, nós temos dificuldade de trazer muita coisa, de importar ferramentas, por exemplo, hoje a gente tem uma gama aí, né, tá muito mais fácil, né, mas se você for pensar o que se usa na Europa, o que se usa no Japão, e é muito difícil a gente ter acesso a essas coisas. A Kadama mesmo é um substrato extremamente caro. Eu não tenho condições aqui, né, de usar nas minhas árvores, né? Então, muita coisa no bonsai a gente tem que também ter essa adaptação, até por uma questão financeira, né? Para que a gente torne o bonsai mais popular, a gente também precisa ter esses paliativos, essas coisas que a gente vai adaptando e vai se tornando algo ideal para a gente, né? Para que pessoas que não têm uma condição financeira alta também consigam fazer o bonsai no nosso país e o bonsai cresça aqui, né?
Então, Peixinho, o que eu vou te falar, o grande problema no Brasil, a dificuldade imensa que nós temos no Brasil de ter vários adeptos, novos adeptos à arte do bonsai, por conta disso, pela dificuldade que as pessoas que divulgam o bonsai causam esse impacto às pessoas, cara. Né? Eu até botei até um vídeo ontem, lancei lá no meu canal, que eu estou dizendo assim, rapaz, você imagina, o bonsai surgiu na China, né? Será que o japonês fala o idioma chinês para o que ele usa de artifício no bonsai no Japão? Não, os japoneses eles usam o idioma dele, as palavras dele, cara. Por que que a gente no Brasil, cara, que fala o idioma português, a gente vai estar dando nome japonês para as atividades que você faz com bonsai, cara? Você pode até entender um pouco, ter uma noção, depois que o cara tem uma prática, o cara vai ter para saber o significado de cada coisa ali, mas isso não é interessante para a gente. Isso é um ponto de dificuldade que criamos cada vez mais para as pessoas que querem iniciar na arte. Né? A dificuldade é muito grande e é uma coisa tão simples. Bonsai é uma coisa simples, muito simples, cara. Não tem nada de difícil. Né? As pessoas causam esse problema. Eu sofri essa coisa também quando eu fiz meu curso há 23 anos atrás, que o cara só falava primeiro o seguinte, pegou um exemplar da revista Natureza naquela época, mandou que a gente ficasse 1 hora zen, né, ali para poder se concentrar para poder fazer o curso dele. E no final das contas ele dizia, você precisa de terra, eu vendo. Eu preciso de planta, eu vendo. Eu preciso de ferramenta, eu vendo. Eu fiquei olhando assim, cara. Então hoje a gente continua ainda vendo muitas coisas disso aqui. Olha que eu tenho uma loja aqui, eu tenho planta. Eu não vendo nenhuma planta minha por internet, não vendo. Se o cara me pedir, eu não mando nem foto para ninguém. Porque é uma coisa pessoal, é uma troca de energia, né? Às vezes, quando chega alguém aqui na loja que eu estou aqui, as pessoas dizem assim, o senhor podia escolher uma planta para mim? Eu digo, rapaz, eu não escolho. Vou lhe dizer por quê. Porque uma vez que eu estava aqui, chegou um rapaz, eu tinha aqui umas 50 mudas, 50, 100 mudas aqui. Aí ele disse, eu queria que o senhor escolhesse como se fosse por senhor, escolha 2 plantas para mim. Eu rodei, puxei de um lado, puxei de outro, escolhi 2 plantas para ele. No final da conta, quando eu escolhi como se fosse para mim. Ele chegou aqui e disse, mas eu gostei mais daquela ali. Digo, tá vendo? Então você está certo. Né? Aí você vê, aqui eu tinha escolhido, num curto espaço de tempo, ele ia ter um pré-bonsai fabuloso. Aquele escolheu, ele ia levar 2 anos ou mais para poder ter esse resultado que ele teria naquelas 2 que eu escolhi. Aí hoje, quando alguém me pergunta isso, Peixinho, diz assim, escolha a planta para mim, eu digo, olha, vou fazer uma pergunta assim, direta. Você escolhe uma mulher para o amigo? Aí a pessoa normalmente ri, não. Então pronto, então é o que acontece no bonsai. É uma troca de energia. Às vezes você chega num lugar que tem bastante garota, quando a gente era jovem, e tinha cada uma mais bonita do que a outra mais formosa do que a outra, e você vai naquela feinha, sua energia é compatível com aquela feinha, e você ficou com a mais feia de todas, cara. Então o bonsai, planta, é troca de energia. É Eu me, verdade. le- eu me lembro bem quando a gente ia fazer Amador, eu, o Alvo e o Sergivaldo, e às vezes a gente rodava por diversos lugares ali naquelas torceiras de mato procurando uma planta legal. Aí quando eu passava aqui que eu achava a planta, ele disse, eu não acredito. Passei aí 1000 vezes, o Alvo passou, e tu passasse e visse essa planta, cara, eu digo, era porque ela me queria, ela me chamou, cara. Né? É verdade. É Ela verdade. não queria vocês, ela queria mim, como muitas vezes queria ele, não queria mim. Então, há uma troca de energia entre o ser humano e os vegetais, uma troca de energia bastante forte, entendeu, Peixinho? Entendi. E as pessoas precisam entender isso. Né? Você, para ser bonsaísta, não é simplesmente para você ser bonsaísta, você ter uma planta. Né? Tem um detalhe que muitas vezes que a gente encontra, quando as pessoas dizem assim, eu para ser bonsaísta, eu matei uma porrada de planta. Cara, você imagina, você matou uma porrada de planta porque você não se cercou de conhecimento. Você imagina se um médico chegasse no meio de uma plateia, né, e dissesse assim, eu para ser médico, eu matei uma porrada de paciente. Você imagina. Aí todo mundo ia dizer o quê? Pô, esse cara é um burro, ele não estudou, não fez uma faculdade decente, né? Sim. Então, e por que o bonsai é diferente, cara?
né? As pessoas sentem orgulho em dizer que quando ele foi aprender bonsai, ele matou uma porrada de planta. Olha que coisa absurda. É um ser que tem vida, que tem que ser respeito, né? Que a gente tem que ter o maior cuidado com isso aí, cara. Ah, pode acontecer de morrer uma planta, vai acontecer por uma coisa casual, Sim, mas não uma coisa proposital, entendeu? Então é isso que eu vejo no bonsai, entendeu, Peixinho? entendi. Às vezes até por uma questão daquela ansiedade, né, que se tem muito mais bem para o começo do bonsai, assim, nos primeiros anos, né? Às vezes tem uma ansiedade, aí o cara mata uma árvore por uma ansiedade, querer já pôr num vaso antes do tempo, ou de fazer intervenção antes do tempo, né? Isso também acontece, né? Infelizmente. Mas isso que você falou de ter essa troca, essa sensibilidade, esse tipo de relato, assim, Luiz, eu fico ouvindo assim, se a gente pegar isso, trazer para o nosso dia a dia, nossa vida como ensinamento, né, a gente já evita muita coisa, né? Ah, sim, sim. Eu acho muito importante isso, muito importante. Talvez na sua época, bem para o início, você não teve ninguém que pudesse falar isso. Não sei como foi, talvez não tenha. A gente está tendo, né? Ah, sim, ah, Então, a sim. gente está tendo. Então, eu acho isso muito importante, né? Todos vocês hoje, a maioria de quem está aí de 10 anos para trás, aí, tem o privilégio de já ter algumas pessoas, né, que tem um conhecimentozinho a mais, um pouquinho a mais só, Uhum. né, que pode repassar para que as pessoas não cometam tantos erros, né? Sim, Mas mesmo assim, você observa e vai ver que tem muita gente que comete os mesmos erros, assim, de tentar querer fazer uma coisa sem unir conhecimento, porque hoje na internet tem muita gente que copia alguma coisa do que você fala e tenta colocar isso em prática. Eu vou te falar uma coisa simples que ocorreu. Todo mundo conhece o Konio Kobayashi, sim, né? Que é um dos maiores bonsaístas no mundo, né? E você vê que o Kobayashi, quando a NB trouxe ele, que ele foi em Maceió, né? Eu levei uma planta minha, um chimpaco, para ele mexer. Eu tinha vendido para um amigo meu um cedro, um nana, para ele. Né? O cara levou para ele mexer. O Sergivaldo levou uma calianda espinosa fabulosa para ele mexer. Antes do Sergivaldo, dele mexer na planta do Sergivaldo, o Chicão botou 10 mil na planta do Sergivaldo. O Sergivaldo disse que não ia vender porque ele levou para o mestre mexer. Quando ele mexeu, aí Sergivaldo disse: Chicão, pronto, a planta é sua. Ele disse: rapaz, eu não dou nem mais R$ 1.000 nela. Eu queria era para eu mexer, não deixei ele mexer, cara. Ele mexeu, não gostei do que ele mexeu. Então o Kobayashi mexeu na minha planta. Ah, rapaz, ficou lindo. Eu fiquei extremamente orgulhoso, né? Todo mundo dizia: Lola, puta que pariu, bicho. Você tem uma planta mexida por um dos maiores bonsaístas do mundo, o Konil Kobayashi. Olha para aqui, ó. E aquilo aí, o peito inchou assim. Eu fiquei cheio de orgulho, né? Extremamente orgulhoso, tá? Por ter mexido na minha planta, né? Então, o que é que eu fui observar depois? Depois de 30 dias, quando eu olhei para o meu chimpaque, ele estava morto. Aí eu digo assim: será que o Kobayashi não sabe, não entende de bonsai? Obviamente, isso é uma besteira o cara dizer que ele não entende, cara. O cara é um fenômeno, é um cara que tem ligeiro conhecimento das plantas lá no Japão. Mas você vê, mesmo sendo uma espécie de origem japonesa, essa planta foi desenvolvida, adquiriu hábitos brasileiros de um país tropical, né, com estrutura totalmente diferente da estrutura fisiológica que tem no Japão. Né? Então ele usou os mesmos procedimentos que ele usaria numa planta lá no Japão, que se sairia muitíssimo bem, mas aqui a planta sofreu mutação, cara. Né? Sofreu uma mutação genética. Né? E a planta não aguentou e morreu. Né? entendi. Então, isso aí na época eu até escrevi um artigo que era para o Bex colocar lá da NB, que a gente fazia uma publicação da NB. Né? Eu intitulei de o golpe do mestre, né? É aquele que o cara vai lá, você fica orgulhoso, fica feliz da vida por ter uma planta e de repente você viu que a planta sucumbiu, morreu. Ela não foi trocada de substrato, foi colocada quando foi para casa no mesmo lugar onde ela estava, na mesma bacia que ela estava, ninguém trocou, mexeu nela em nada e simplesmente a planta veio morrer. Morreu a minha, morreu a do Didi também morreu, né? Mas é isso que eu estou te falando.
Então, hoje, quando a gente traz muitas vezes pessoas de fora para vir aqui mexer nas nossas plantas, nossas espécies, né, que pessoas que têm muita habilidade em mexer com planta em conífero, mexer tropical, é diferente, cara. É verdade. Tipo de aramação, tudo é diferente, cara, né? Tudo é diferente, né? Obviamente que você vai ver um cara desse trabalhar, você vai tentar tirar algumas coisas de proveito do que o cara faz ali, do que o cara para você trazer para seu dia a dia, mas transformando aquele ensinamento para suas plantas tropicais, entendeu? Sim. Não usando isso como ferramenta-chave, entendeu? Até como material, até como fonte de pesquisa, de treino, aplicar aos poucos, né? E vendo como que funciona, né? É. Certo. Então o que a gente vê muitas vezes em demonstradores, pessoas que vêm de fora, é que os caras emplacam nos alunos dele, assim, o jeito dele trabalhar. E na maioria das vezes as pessoas perdem o seu jeito criativo, né, de ser por conta disso. Eu vi em diversas escolas, né, as pessoas fazerem isso, né? Vai desde o Liporace, do Mauro, do Nacho, né, que para mim é o maior artista de bonsai que eu já vi até hoje, do 30 e poucos que eu já vi trabalhar internacional. Eu acho que assim, que sempre me agradou foi o Nacho Marim, para mim é o Nacho Marim. Só com uma ressalva, é que o Nacho está fazendo das nossas tropicais, né, totalmente diferente do que ele faria nas plantas dele, cara, por conta disso, né? Entendi. Um dos grandes problemas que a gente tem nas nossas Caliandra espinosa é um problema seríssimo de conicidade invertida. Isso aí a gente vai ver constantemente. Sim. A Caliandra espinosa, você precisa ela sair um ramo principal, do ramo principal você ramificar outros ramos. Ela não vai dar conicidade, mas se você fizer sair do mesmo ponto vários ramos, ela vai dar uma conicidade invertida em 2, 3 anos absurda, cara. É uma coisa absurda. Entendi. O estilo. Aí quando você desfolha a planta fica muito bonita, sabe, peixinho? Fica muito bonita. Você olha, fica belíssima. Fica assim, de encantar os olhos. Mas quando você vai observar, se você for observar o lado técnico dela, se você pegar aquela planta, botar ela de cabeça para baixo, aí você vai ver onde estão todos os defeitos nas ramificações, cara. Entendi. Você fala aquelas coroas que formam, né, nos cortes, né, com várias. Exatamente. Ah, entendi. Entendeu, Paixão? Então, se você pega, você quer ver se um bonsai que você estruturou ou que você viu de alguém, você quer ver que se essa planta está bem estruturada, bem ramificada, você pega ela, bota ela de cabeça para baixo. Você põe ela, se for uma planta que dê para você virar ela de cabeça para baixo, você vai ver, olha para ela, aí você vai ver se a ramificação está perfeita. Entendi. E você pode até olhar depois de um bonsai estruturado, que ele está todo fechado, mesmo as tropical nosso todo fechado, tá, a parte de fora da planta assim, está toda fechadinha, mas quando você vira ela, você vê que a planta está extremamente ramificada corretamente, cara. Sem cruzamento de galhos, sem nada. É uma coisa impressionante. Muito legal. Isso que você conversou aí, eu fiz a aula com o Royce, né, o Christian. E o Sei. chorrinho, ele tem essa exigência, né? E aí Sim. você não consegue deixar galhos para tudo que é lado, né? Para fazer um bom chorrinho, não tem como. E tem um curto espaço, né? Exatamente. Você em pequeno espaço você tem que fazer uma boa ramificação para que ela fique apresentável, senão fica uma bolinha, né? Exatamente. E aí essa exigência assim me ajudou demais a pensar nas árvores maiores, porque aí quando você vai para a árvore maior, por mais que você não selecione tudo na mesma hora, porque às vezes a gente não tem um projeto totalmente definido, a gente já está pensando, mas você tem que buscar isso que você falou, né? Da boa estruturação, né? Muito legal, muito legal. Bom, galera, vamos agora para aquele momento massa! Bom, pessoal, e o momento massa agora tem uma surpresa mais que especial. Isso mesmo. Bom, você tem um cupom de desconto na Old Firme. É só entrar no site, faz a sua compra, escrever no campo do cupom
na bandeja, isso mesmo, galera. Então você ganha um super desconto lá comprando no site da Old Firme, beleza? Que massa, cara. E já ficaram enjoado, hein, cara? Tamo com um cupom de desconto. Vai vendo. Só benefício pra galera aí. Massa. E a gente não pode esquecer do PP, né, cara? Ele que faz as mesinhas pro seu bonsai aí, sob encomenda, do jeitinho que você precisa. E é um parceiraço nosso aí que tá apoiando esse projeto na bandeja. Ótima qualidade de mesa, diga-se de passagem. E, poxa, nosso momento massa não pode ficar de fora também, uma escola massa. Bom, galera, você conhece Bonsai Arte Viva? Deveria conhecer. Então, tem o site, tem Instagram, tá? E o Bonsai Arte Viva é uma escola e viveiro aqui em Jundiaí, tá? Então, se você é da região, você tem a oportunidade de passar lá pessoalmente, conferir e até mesmo fazer alguns cursos. E tem lá a escola de bonsai também, beleza? Luiz, você comentou sobre a ANB, né? Eu, por exemplo, sou um bonsaísta que conheço pouco, até por estar mais aqui para o lado do sul, né? O que você poderia falar para a gente da ANB? O que é uma associação e tal, mas o que são esse grupo? O que vocês almejam? Olha, assim, a ANB, na realidade, ela foi criada na época, né, com a finalidade de levar conhecimento aos bonsaístas iniciantes que surgiram depois da gente, né, de mim, de Sergivaldo, do Bex, Martim, Rejane e outros que colaboraram, que na realidade no início foram 17 sócios, que entrou com R$ 1.200 cada um, para a gente começar a fazer logo de início assim, um caixa, e a partir daí a gente começou a trazer sócios para que a gente pudesse desenvolver um certo conhecimento na NB, né? Então, isso assim foi de grande avalia para a gente. Ainda hoje a NB existe, hoje tem 52 sócios, mas já está fazendo aí, faz 2 anos que não se cobra a mensalidade, pagamos R$ 52 por mês, mas há 2 anos que não está se cobrando por conta dessa pandemia. Mas nós temos mais de R$ 40 mil em caixa ainda, né, da ANB, né? E isso aí, começamos elaborando um informativo, onde a gente relatava, tirava as dúvidas, falava sobre um ano com antecedência dos eventos que iriam acontecer, dos eventos passados, com fotografia das exposições que nós fazíamos, entendeu? Certo. Então isso aí tem sido de muita avalia. Infelizmente, às vezes há uma discórdia de um lado e de outro, mas funciona, né? Até hoje tem funcionado, né? E a gente, na realidade, a finalidade maior da NB é exatamente isso aí. Então, hoje você olha aqui, existe em Pernambuco algumas pessoas com um conhecimentozinho melhor sobre as nossas espécies, entendeu? Positivo, positivo. E como que funciona a questão de eventos, assim, né? Vocês costumam fazer, você falou exposição, eu acho que tem um concurso também, não tem, Luiz? Por foto? Não, o concurso Alexandre realizou em 2 anos, 2 vezes só, por enquanto está tudo parado, mas existe em cada estado que tem sócio. Nós fazemos ali exposição, né? Até tem, por exemplo, Pernambuco, depois Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, tinha na Bahia hoje não tem ninguém mais. Então, se faz a exposição, se faz um evento, se traz um demonstrador de fora, com um demonstrador, 2 demonstradores aqui do Brasil, ou da própria NB, entendeu? Legal. Né? E isso aí tem feito, a gente tem melhorado. Infelizmente, por conta da pandemia, vão fazer agora 2 anos que não tem sido feito mais as exposições nem os eventos por conta disso, né? Por conta do alto risco, né? Entendi. Peixinho. E aí o pessoal, por exemplo, que tá ouvindo podcast e tal, ainda não tá com vocês e tal, mas está iniciando no bonsai. Para o cara que está começando, tem alguma coisa específica? Como vocês desenvolvem isso? Então, quando existem os eventos da NB, ali nós patrocinamos curso para iniciantes, que alguns dos membros da NB fazemos isso,
né, gratuitamente para as pessoas, né. Fazemos também, para os novatos recém-chegados na NB, fazemos concurso de exposição para ver quem está em desenvolvimento, quem está em melhor desenvolvimento, para que a gente possa acompanhar, entendeu? Certo. Muito bom. Voltando um pouco ao assunto, a gente conversou lá atrás sobre nativas e tudo mais, e eu tinha perguntado sobre a questão da bagagem cultural, né? Era mais relacionado à forma de apresentar essas árvores, né? O que você acha em relação a isso? A forma da gente, por exemplo, expor as nossas nativas, né? A montar um display, como você enxerga isso com o que a gente tem de espécie nossa? Olha, assim, é uma coisa bastante interessante, porque tudo é uma questão de gosto, né? Então, eu vejo aqui o Alexandre Coelho, ele tinha até feito um lançamento da gente colocar alguns elementos da nossa cultura, da cultura pernambucana, né? No display, né? Você colocar mesa com planta, com sinônimo, ali direitinho, ali perto das plantas, ali, tudo com a nossa cultura pernambucana. De início foi bastante criticado, porque está todo mundo voltado para o lado, aquilo que eu te disse, do Japão, de copiar, né, que eu acho que é uma falha que nós temos no Brasil muito grande, de copiar tudo que vem de fora. Né? Nós temos assim um senso de criatividade muito grande, muito relevante aqui no Brasil, mas temos, por outro lado, essa coisa de se só valorizar o que é de fora, né? Só valorizar o que é de fora. Então, Alexandre fez esse lançamento, acho que tem algumas vezes que foram feitas exposição nossa, eu acho que a última já aconteceu dessa maneira, né? Peixinho. Entendi. Vai incluindo esses elementos que são. Então, de certa forma, a gente pode trabalhar com essa ideia cultural, né? Tipo, que nem já vi o Alexandre fazendo, colocar um caboclo de lança, colocar Ah, umas sim, sim. coisas. Isso é legal, isso é muito legal. Porque acho que dá mais. Como é que eu poderia dizer? Mais ambiência, talvez, né? Mais sentido para a história da árvore, né? Não, e outra coisa, por exemplo, eu fiz aqui um penjim, paisagem nordestina, né? Não sei se você viu a Sim, eu vi foto, num então. vídeo, na verdade. Eu vi num vídeo. Então, aquilo ali é a nossa realidade, Verdade. né? Porque nós só fazemos penjim movido às paisagens que vemos lá de fora, do Japão, de Taiwan, do Vietnã, da Europa, do pessoal. Sim. Então a gente precisamos urgentemente criar a nossa identidade, né? Do jeito que as pessoas ficam felizes em poder ir na Europa visitar alguns bonsaístas na Europa, ou no Japão, ou em Taiwan. Era muito interessante que a gente conseguisse trazer essas pessoas para ver as nossas plantas aqui em loco, né? Uhum. Entendi. Né? Seria de grande valia, né? De grande valia, né, para a gente, né? Eu percebi, Luiz, que você tem uma questão da observação, né, daquele olhar, talvez por você escrever, né, fazer também. Isso a gente tem em comum, eu fico muito feliz, essa questão da poesia e tal. Eu acredito que isso traz um olhar bem contemplativo, né, para a gente, né? E, materializar uma paisagem, né? Nossa, é muito bonsaístico, né? Porque acredito que o bonsaísta ele acaba passando para as árvores no vaso ou para as paisagens a flora que ele vê, o que ele tem contato, né? Parar para observar, né? Então, talvez a gente tenha um enriquecimento pessoal muito grande também com isso, né? Porque para você montar uma paisagem nordestina, você tem que observar, você tem que contemplar essa paisagem, você tem que buscar esses pontos de beleza, né, naquilo que você está vendo, o que você vai reproduzir, buscar harmonizar os elementos que para a gente são coisas do cotidiano, né, os animais, uma cabra, né? Você enxerga assim também? Ah, sim, meu peixinho. Assim, por exemplo, você vai a São Paulo, você só vê edifício, edifício, edifício. Tem sua beleza no modernismo, sim. Mas quando você vai ao sertão, você consegue enxergar a alma das pessoas, a alma do lugar, a alma das plantas, né? A maneira como elas lutam para sobreviver. Então aquilo aguça assim com bastante
ênfase o teu eu, né? E tu faz viagem espiritual, tu faz viagens assim mirabolante assim muito grande sobre esses assuntos, cara, porque é uma coisa que traz, que você fala da alma, né? Você fala da alma do indivíduo, né? Das coisas do mundo, das coisas que existem ali naquele espaço. Você capta aquilo ali e traz para dentro de você e depois você tenta transformar isso em palavras para que as pessoas façam viagem, mesmo sem estar no local, mas as pessoas conseguem viajar e sentir aquilo que você sentiu naquele momento, entendeu? Assim, é muito gratificante. Muito legal, muito legal. E como que a poesia se dá na sua vida em relação ao bonsai? Interfere também? O que você diz? Olha, rapaz, assim, a poesia está comigo desde criança, né? Assim, eu não sei te dizer assim, gosto muito de escrever, gosto muito assim, não sou muito de ler, mas gosto bastante de escrever. E tem época que eu não sei te dizer, é como eu fosse um radar, de repente entra em sintonia comigo ali, e aquilo me vem e às vezes eu recito para mim mesmo, quando eu não consigo ter uma canetinha perto, um papel para transpassar para o papel, mas eu consigo recitar para mim mesmo. É uma coisa assim impressionante, assim. É uma coisa que eu herdei, não sei de quem, mas que me toca a alma, me toca assim. Choro com facilidade, às vezes um filme ou num programa de televisão que tem alguma coisa ali que causa um constrangimento, uma dor para as pessoas, aquele eu choro ali, parece que está sendo comigo, cara. Eu entendo. Parece que para o poeta tem hora que dói demais, né? Dói, Tem dói. esses picos, né, de emoções e sentimentos, né? Tem hora que a mesma coisa, assim, não passa batido, mas tem hora que dói demais, tem hora que é alegre demais, né? Esses picos de intensidade, assim, é muito legal, né? Eu costumo dizer que os poetas eles andam assim num trenó entre estrelas, né? Assim, no universo, fazendo viagem mirabolante assim de coisas que a gente nem sabe. Olha uma fotografia e você vê uma beleza de uma pessoa ali naquela fotografia e você descreve aquela fotografia assim com a maior pureza da alma, né? Então assim uma coisa que a gente não tem como, não existe palavra esclarecedora assim de fato por que acontece aquilo, né? É verdade, é verdade. Acho que é uma questão da essência mesmo, né? Simplesmente, talvez seja a função, né? Nossa mesmo no mundo, né? Poder mostrar esse olhar, né? De Ah, uma sim. forma ou outra, né? Para as pessoas que ficam no cotidiano, no dia a dia, na correria, né? E nem todo mundo tem esse olhar assim que é pausado, né? Que é contemplativo, né? É muito legal ver como foi falado a questão de São Paulo. São Paulo aqui é uma selva de pedra aqui, né? Ah, sim, É sim. cinza. A cidade aqui é cinza, né? Tudo é cinza. Lógico, mais para o interior de São Paulo, não tanto, Ah, né? E tal, sim. mas São Paulo em si é cinza. A atmosfera é diferente. Não deixa de ser poético, mas ele não chega, não chega aos pés do que é a ideia bucólica e campestre que tem no Nordeste, né? Então, quando eu saí daqui e fui para desci em Fortaleza e fui lá para Campos Belos, assim, o contraste foi imenso, imenso, imenso. E realmente é muito poético, o sertão é muito poético. E aí você percebe que as pessoas têm muita história para contar, tem muita vivência e de um cotidiano totalmente diferente, né? Eu lembro o Mozart falando comigo assim, né? Perguntando qual que era o maior problema do pessoal aqui em São Paulo, né? Eu falei, cara, lá o pessoal quer ganhar o mundo lá, né? Isso é que é verdade. Muita gente vai até para lá para isso, para É. ganhar o mundo. E ele falou, pois é, cara, o problema aqui muitas vezes do peão aqui é água, né? É. Olha que coisa, né? Então é Ah, totalmente então. diferente, né? Essa questão da seca e tal. Isso traz uma vivência e um olhar para o mundo Então, diferente. por isso que naquela poesia que eu passei para você, A Procura da Existência, que eu digo aqui, ó, sou da caatinga que sangra, da sede que atormenta, do sol devastador, da flor que alimenta, né? Da flor que alimenta, ela traz esperança.
mesmo com o sofrimento daquela região, mesmo com o sofrimento de tudo que está ali, né? Sempre existe uma esperança da vida, né? E a flor vai alimentar, né? Vai alimentar pássaros, vai alimentar insetos, vai produzir frutos e vai alimentar o cara que está ali carente de tudo isso, A entendeu? alma, né? Não é? Muito bom, muito bom. Você tá com ele aí, com esse. Pode Tô, recitar pra gente? posso sim, Coisa boa! posso sim. Né? O título dele eu coloquei A Procura da Existência, né? E eu digo aqui: sou da caatinga que sangra, da sede que atormenta, do sol devastador, da flor que alimenta. Sou do riacho sem água, da pedra que rola, na beira da estrada, onde não consigo chegar. Sou cheiro doce de mel, que a saudade visitou, o pensamento que viaja direto para algum lugar. Sou da árvore sem sombra, pássaro sem ninho, ave de arribação que ficou para trás. Sou homem sozinho, na escuridão da noite, olhando nas estrelas, um caminho a seguir. Sou o dia que vem, sem uma nuvem no céu, o sol que atormenta, o caminhar sem rumo. Sou também a esperança, a fé de uma crença, acreditando na vida que Deus concebeu, né? Então, essa poesia assim, é uma coisa que é voltada à alma sertaneja, né? A religiosidade lá é muito forte, o catolicismo é muito forte lá, né? E eles acreditam naqueles santos protetores regionais ali, que é Padre Cícero, São Francisco, Canidé, né? E isso aí alimenta a esperança para que no próximo ano aquela estiagem não atormente tanto a vida deles, né? E chova para que eles possam produzir o alimento para passar aquela época, aquele período de seca, entendeu? Então, assim, uma coisa assim muito, muito, muito doída na alma para a gente, né? Para a gente sentir, captar e tentar transmitir o que a gente presenciou, o que presencia ali na vida das pessoas, entendeu? Maravilha, maravilha, muito legal. Como é, como é leve, puro e verdadeiro isso daí, porque enquanto eu estava ouvindo, eu lembrando, eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 11 dias, né, lá no sertão, mas foi assim, realmente é um céu sem nuvens, né? É É, um local extremamente estrelado. À noite você. Poucas é, vezes eu vi céu assim em Minas, numa área mais campestre assim, e lá, estrela, estrela. Porque aqui em São Paulo a própria cidade ofusca muito o céu, né? com Você não certeza, tem com essa certeza. experiência de como se procurasse um caminho, né? Pelas estrelas, assim. Aqui, realmente, o olhar não te leva muito às estrelas, ao céu, né? Te leva ao cotidiano, assim, mais raso, né? Aí a gente tem essa experiência, assim, de poder experimentar isso. Muito legal, muito verdadeiro, assim. Aqui, assim, Peixinho, eu acho que aqui eu tenho mais de 35 espécies nativas, né? Normalmente eu coleto entre 3 e 5 nativas, assim, coletava, né? Que eu já faz um tempinho que eu estou sem fazer coleta, eu acho mais de 8 anos. A última que eu fiz faz 8 anos, mais ou menos, né? Então, você vê, a gente tira 3, 5 plantas para que você estude a espécie para ver como vai ser o comportamento dela, né? Então, eu acho que aqui eu tenho mais de 35 espécies nativas, né? Nossa. E dentro dessas aí, qual que você acha que tem o maior potencial para bonsai, mas ainda não trabalhada com muito vigor no Brasil? O mangue de O botão. mangue, né? Ele tem a mesma característica assim de pega de estaca com facilidade, qualquer estaca da grossura que for seu voto que ele pega, Uhum. né? Ele pega assim, tem uma ramificação forte, né? Assim, é um belo material para ser trabalhado, cara. Eu acredito que já é trabalhado ali na América Central ali, né? O pessoal ali do Caribe trabalha bastante já
o mangue de botão, ou mangue bottom, né, que eles chamam lá, né? Sim, E isso aí tem trazido, assim, uma coisa muito bacana, né? Então, aqui onde eu fico em Igaraçu, aqui tem bastante, né? Tem bastante. Não tem com aquelas características, porque lá existe aquelas lajes de pedra à beira-mar lá, que o mangue nasce ali em cima, né? E eles dão muito movimento, né? É diferente do nosso aqui. Aqui a gente está mais perto do alagado, entre a lama e o salgado, né? Encontramos alguns exemplares, mas com dificuldade, com mais dificuldade, mas tem bastante planta. muito E legal. outra coisa, e isso aí você vai encontrar o mangue de botão de norte a sul do país. Eu não sei no Rio Grande do Sul, mas ali em Santa Catarina, quando a gente chega naquele aeroporto ali de Santa Catarina, de Florianópolis ali, antes de chegar no aeroporto, tem bastante, cara. Tem bastante mangue de botão ali, cara. Muito Tem legal, bastante. muito legal. Paulo fala a mesma coisa, que o mangue, uma vez ele falou que o mangue ele dá aula de madeira morta para pitecos, Ah, sim. Ah, sim. né? E tem uma coisa, né? Para apodrecer, meu amigo, é difícil. Olha só. Para tu ter ideia, as pessoas usam ele dentro de aquário, cara. Olha aí, disso eu não sabia. A madeira, tá Sensacional, vendo? Então, sensacional. para você ter ideia, Perfeito. assim, né, aí é uma planta que você pode usar madeira morta nele, que é diferente da Caliana espinosa, que é uma planta de madeira extremamente dura, mas apodrece com uma facilidade e uma velocidade muito grande. É verdade, é verdade. Qualquer contato com a água, né, ela começa muito legal. Apodrecer. 2 anos ela traz bem, mas depois do terceiro ano, se você não tiver fazendo uma proteçãozinha nela, ela vai embora, apodrece toda. Show. Por isso que eu sempre falo, por exemplo, eu não gosto muito de usar madeira morta nos meus trabalhos por conta disso, né? Porque uma madeira morta ela é um trabalho temporário, né, É peixinho? verdade, né? Né? Não é, ela não vai durar uma eternidade. Então, quando você faz o seu projeto artístico baseado em madeira morta, né, o seu projeto dentro de 10 anos vai sofrer uma drástica transformação, cara. Porque aquilo que era peça fundamental do seu trabalho desapareceu, né? Sim, E muitas vezes aquela parte que ficou aquela madeira viva, não tem como você fazer uma boa reestruturação da planta, cara. é verdade, Assim, é não verdade. é? Então, e outra coisa que eu, assim, na minha visão, né, o bonsai representa a vida. Quando você usa muita madeira morte, você está representando a morte. Até porque que quanto mais madeira morta você faz numa planta, mais você torna ela vulnerável a sofrer os intempéries da vida e ela a morrer, cara, né? Sim, Porque ela fica bastante vulnerável, né? Então é uma coisa que a pessoa tem que ter bastante critério, tem que ter alguns cuidados, né? Principalmente em tropical, né? É como eu estou falando. Madeira morta, como a gente vê no Japão, naquelas plantas lá, é belíssimo, mas o clima dele lá é totalmente diferente do nosso, né? Aqui praticamente nós temos chuva e sol o ano inteiro, alta umidade, entendeu? Então isso favorece bastante o apodrecimento da madeira morta, verdade, muito mais acelerado, com certeza. entendeu? Então, assim, essa é a minha visão. Ah, vou te dizer que eu vou criticar quem faz isso? Não, eu não faço assim, e faço. Quando, por exemplo, eu peguei uma planta, ela tem um galho que secou, que está lá seco, se der para poder botar dentro do contexto ali, eu vou botar. Mas não vou fazer aquilo propositalmente de fazer aquela madeira morta, Entendi, né? entendi. Entendeu? Ou somente conservar o que ela já tinha de madeira, né? Aí, mas não de proposital, quando você falou, vou criar, entendi a Não, não, linha, não. entendi. É o que você está falando, né? Aproveitar aquilo que já está morto, né? Sim, entendi perfeitamente. E dessas espécies aí, bom, falamos aí dessa que tem maior potencial, e qual seria a mais complicada até agora? Sim, rapaz, que eu vou te falar assim. Eu acho que talvez assim, uma planta que é resistente e é diferente do nosso, eu acho que é o Pithecolobium. Vou te dizer por quê. Porque ele tem bastante ataque ali do nematóide, assim, né? Tem ali,
você tem que estar com solo extremamente drenável, porque ele apodrece as raízes, né, com facilidade, e as capilares, né? Então, é uma planta, se você, por exemplo, quando você corta um galho, se você não selar, ele vai haver uma retração, e se você se abestalhar, aquela retração, ele começa a descer no cerne ali e vai apodrecendo para baixo, entendeu? Entendi. Eu aqui, em termos de apodrecimento, não tem porque qualquer galinho que eu corto dos pitecolobos aqui, eu coloco a pasta selante, ela não tem retração nenhuma, cara. Olha aí. Vai ter que pôr na. Cortou, coloca a pasta, sim. Cortou, coloca. Entendi. Qualquer galinho que você cortou, que o correto é você passar a pasta selante. Você passa ali, pronto, selou, acabou. Aí ele não vai ter retração nenhuma. Positivo. Positivo. Mas por que ele vai ter retração? Porque é, a madeira, celularmente ali falando ali, é muito esponjosa. Então ela vai absorvendo. Quando você joga água, ela vai penetrando, até a planta cauterizar num determinado momento que ela vê que ela está sendo apodrecida, ela vai lá e cauteriza ali, né, por dentro, né, cauteriza, aí ele para ali, entendeu? Entendi. Ou às vezes quando não dá tempo da planta usar essa autodefesa dela, ele sai apodrecendo com a rapidez maior, né? Positivo. Positivo. É uma planta que você tem bastante cuidado em usar a cauda sulfocáustica, porque ela absorve, né? As pessoas acham que não, mas ela vai absorvendo a cauda sulfocáustica ali, né? Ela vai absorvendo. Às vezes você vai fazendo, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a partir do 4 anos, aquela parte que você deixou viva ali, ela absorveu ali a cauda sulfocáustica ali, que você passa ela praticamente pura, né? Vai lá e mata a planta, mata o galho, cara. E talvez até vai lá e intoxica a planta toda e mata a planta toda, como um todo. Entendi. Dentro dessas espécies aí, que são 38 no total, né? Eu tenho bastante, eu não sei, eu acho eu estou te falando 35, mas eu acho que tem mais de 40 eu tenho aqui. Nossa, muita coisa. Olha como o Brasil é rico, né? De espécie. E como que a gente tem o privilégio também de ter um bonsaísta como tu, assim, estudando isso, se dedicando pelas nativas, isso é muito bom. Mas qual seria a espécie, na sua opinião, que representa melhor, assim, esse nosso, essa nossa característica brasileira, o Brasil, assim, culturalmente, enfim, qual você acha que aquilo, nossa, isso aqui me lembra muito a realidade nossa brasileira, nossa visão, assim, o que você acha que... Olha, eu acho que tem duas espécies aqui. Aliás, eu acho que os pitecolóbios, de um modo geral, tanto o Thornton como a Dunso, a Jurema branca, o pitecolóbio, o Bougainville, de um modo geral, e a Caliana espinosa, que se tornou um coqueluche nacional, assim, que é uma planta que é de uma transformação, de uma beleza assim Incrível, ímpar, assim, né? verdade. Né? E outra coisa, muitas vezes você se pergunta, cara, você chega no sertão, tem caliandra ali para todos os estilos conhecidos no bonsai que são praticados no mundo inteiro, cara. É só você procurar, é só você ter sensibilidade e visão artística de olhar lá e tirar. Você conheceu lá em loco, você sabe o que eu estou lhe falando, né? Quem teve a oportunidade de ir ao sertão, né? Eu me lembro bem que no evento que foi feito em Fortaleza, que o Nacho foi o demonstrador lá, e tinha um grupo, Rejane, com Cláudio, com outras pessoas, iam fazer Yamadori, eu não fui programado para ir, né? E convidaram o Nacho disse que não ia. E eu me lembro que no domingo à noite, a gente estava jantando, estava eu, ele e minha mulher, aí eu perguntei a ele, ô Nacho, você vai embora quando? Ele disse, na quarta-feira. Eu disse, rapaz, por que você não aproveita? Não vai não vai conhecer a Caliandra amanhã com o pessoal aí em loco para você ver. Já que você tem escola no Brasil, já que você está usando bastante Caliandra espinosa, por que você não vai conhecer ela no habitat natural, cara? Já que você vai na segunda, na terça você descansa, na quarta você viaja.
Aí verdade. ele disse, bom, muito, muito bom, muito bom. Aí eu liguei para o menino, pegaram ele e levaram ele na segunda-feira. Eu nem tive o privilégio de ir com ele, porque eu não tinha programado para fazer o Emanuel. Tinha que voltar, que eu tinha outros a fazer, ele não podia ficar, entendeu? Entendi. Mas eu acho que foi de grande valia para ele e para as pessoas que tiveram a oportunidade de estar com ele ali no momento, né? Sim. Maravilha, É, maravilha. né? E aí nisso tudo, assim, o que que você poderia deixar de reflexão para os bonsaístas, seja quem está começando ou quem já está fazendo, um recado para a gente, né, um conselho, o que que a gente poderia ouvir de considerações assim finais? Olha, Peixinho, eu costumo dizer uma coisa muito simples, né? Bonsai é simplicidade, você tem que ser uma pessoa simples. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Você não pode se julgar o melhor, não pode se julgar o maior, né? Você tem que usar a maior simplicidade possível que esteja contido dentro de você, né? Não devemos nunca dificultar o aprendizado de quem quer que seja que está iniciando na arte. Eu acho que isso é o maior malefício que ocorre na vida das pessoas, né? Então, eu sempre tem duas coisas que eu digo, né, assim. Eu fui você ontem e você vai ser eu bem melhor amanhã, né? Se você transmitir isso para as pessoas que lhe cercam, que está tentando aprender com você, então você está dando oportunidade. E tem uma coisa que a Coralina falava, feliz daquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina, né? Assim, é isso que eu tenho a dizer, né? Feliz daqueles que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Então, isso é o maior legado que um ser humano que tem amor à vida, que respeita seu próximo, tenta deixar na sua estrada, né? No seu caminho dessa vida, para as pessoas que precisam tanto de uma ajuda espiritual, de uma ajuda forte, para que consiga encontrar o seu caminho nessa vida. Entendeu? Então, esse é o que eu tenho a dizer para vocês. Muito bom, muito bom. Como que o pessoal encontra? Tem canal no YouTube? Fala um pouquinho assim, como no Instagram, como que te acha, né? Para conhecer mais também. Assim, o meu canal no YouTube é o Bonsai NE Brasil, né? Eu costumo até dizer ali que eu não estou ali para ensinar ninguém. Eu estou ali mostrando o meu dia a dia, assim, o que eu faço no viveiro. O que eu coloco ali não tem corte. O que a gente grava é passado diretamente ali no canal. Assim, não tem corte de nada, não tem montagem, não tem nada, Certo. né? Que eu até pretendo no futuro até melhorar isso, mas ali a gente coloca do jeito que é gravado. Gravou, a gente joga ali no canal, entendeu? Ali sai com as coisas que a gente fala, com o que a gente diz, mas às vezes, às vezes com alguns erros de expressão, mas sai do jeito que a gente gravou, entendeu? Por quê? Para mostrar às pessoas que o bonsai é uma coisa simples, né? Como eu te falei, é simples. Não vamos dificultar, né, bonsai, cara, para as pessoas, né? Como fazer bonsai. Devemos fazer isso com a maior simplicidade possível para que as pessoas possam ter em sua casa, né? Porque feliz daquelas pessoas que conseguem ter uma planta em casa. A planta ela absorve toda a energia negativa de algum indivíduo que adentra a tua casa, né? Então isso é muito importante, né? E hoje o Brasil, por se tornar um país hoje mais urbano em vez de rural, né? O bonsai dá a oportunidade das pessoas resgatar algumas árvores frutíferas que tinha no sítio, na fazenda, numa casa do interior que o cara morava, trazer para dentro da sua casa, para dentro do seu apartamento. Então, a gente, como bonsaísta, a gente está resgatando esses valores, né, que existiu muito há 50, 60 anos atrás, entendeu, Peixinho? Então, isso aí é muito importante que façamos isso, entendeu? Positivo, positivo, Luiz. Fico muito feliz de ouvir isso daí, esse resgate. Tem um pouco do saudosismo, né? E é muito legal, muitas vezes, quando às vezes alguém vem na nossa casa, assim, olha uma árvore e fala: Ah, lembrei do meu tempo de infância, eu lembrei disso, daquilo. Aqui em São Paulo é mais comum, porque como está urbanizando tudo, né? O pessoal vem e fala: Nossa, eu lembrei do sítio,
né, que a gente tinha e tudo mais. Lembra dessa parte assim campestre, é muito legal, muito bom esse resgate, né? Faz muita Não é, falta, né, rapaz? Luiz? Faz muita falta para o ser humano isso, né? Rapaz, olha, eu me lembrei assim de um feito que eu fazia, eu acho, uns 3 anos que eu tinha começado bonsai e montei um penjinzinho. E nós levamos para uma exposição que houve lá em Campina Grande, na Paraíba, né? E eu me lembro que ficou uma garotinha assim, de uns 8 anos mais ou menos, olhando para a casinha que eu tinha botado um caminho, um cachorrinho assim na assim, um lagozinho, e ela ficou olhando, olhava, e ela com a avó dela, andava, dava uma voltinha no shopping, ela ia, ficava ali. Aí quando eu me aproximei dela, você gostou? Ela disse, vovó, eu queria morar naquela casinha, vovó. Nossa, Olha, cara, rapaz, aquilo, rapaz, foi uma emoção comovente para que as pessoas que estavam perto para ouvir, cara. nossa, Então eu digo, meu Deus do céu, cara. Então são essas coisas que fazem com que a gente não deixar de ser bonsaísta, do modo geral, é assim, né? Que a verdade, gente falando assim claramente, né? é Quando verdade, a gente traz assim inspiração para algumas pessoas, né? é Para verdade. felicidade, ali no canal, o Peixinho ali, todas as pessoas que me fazem uma pergunta, você acredita, eu pego o telefone, tem umas 2 pessoas de São Paulo aí que eu ligo, que o cara me liga, eu faço um projetozinho, mando para ele, pô, bicho, eu estou lhe incomodando. Não, de maneira alguma. Se precisar da minha ajuda, pode ligar, pode me pedir que eu vou fazer isso para você com a maior satisfação da vida. Então, na realidade, assim, bonsai é isso. A gente recebe alguma missão de Deus, né? E eu recebi essa missão de levar Deus para a vida, para casa e para o coração das pessoas através do bonsai, né? Então, eu não me julgo um bonsaísta. Não, eu não me julgo bonsaísta, pode ficar certo disso. Estou te falando com a maior simplicidade da vida, com a maior clareza da vida. Eu não sou um bonsaísta, né? Eu sou uma pessoa que recebi uma missão de Deus, de levar Deus para a vida, para casa e para o coração das pessoas através da natureza, através da criação de Deus. Então é isso como eu me julgo no universo do bonsai. As consequências vão surgindo, não sei, por obra do Divino Espírito Santo, por obra de Deus, entendeu? Sim, Por coisa de Deus mesmo, entendeu? positivo, positivo. Isso tudo que a gente está ouvindo, assim, Luiz, eu acredito que esse é o foco, deveria, né, na verdade, ser o foco Ah, sim. do bonsaísta, né, de olhar para essa ponta do bonsai e focar muito nisso, né, porque isso torna a gente mais pausado, né? Você se torna um ser humano bem É melhor, né? Assim, verdade, bem é melhor, verdade, né? é verdade. Quando você é verdadeiro, né? Nada nesse mundo vai sobrepor você, cara. É a coisa mais simples que existe na vida. Quando você fala com a alma, você fala com o coração para as pessoas, né? Isso às vezes dói até na gente, quando a gente fala, as pessoas não aceitam o que a gente fala, o que a gente diz, mas você sendo verdadeiro, você vai ter sempre Deus com você, cara. É a coisa mais simples que existe na vida. Em qualquer situação que você esteja, que você passe, por mais difícil que seja, mas Deus vai estar presente sempre na sua vida, né? Amém. Show de bola. Poxa, Luiz, eu fico extremamente feliz com essa conversa. Eu queria lhe agradecer aí do fundo do coração por ter dedicado esse tempo, por ter falado de tantas coisas, foi, né, do cultivo, a poesia, a aprendizado de vida e tudo assim. Isso é muito legal, conhecer esses vários lados, né? Muito obrigado por vir de coração aberto, sendo verdadeiro. Muito obrigado mesmo, viu? Assim, eu que lhe agradeço a oportunidade. É sempre bom quando existe um espaço que a gente possa falar da vida, falar de Deus para as pessoas, né? Então isso é muito bom, né? E isso é muito proveitoso para as pessoas que vão ter a oportunidade de ouvir a nossa conversa, né? Que talvez achasse que o bonsai fosse uma coisa muito difícil, e as pessoas começam a perceber que é uma coisa simples, né? Que as pessoas podem fazer as coisas mais simples possíveis, entendeu? Positivo, positivo. Bom, então vou agradecer também ao pessoal que acompanhou até o final desse podcast.
Lembrando, toda sexta-feira, às 5h30, tem um podcast novo no canal, né? Então, vocês podem estar se inscrevendo e apertando o sininho para receber notificações e estar por dentro das novidades, né? E de tantos projetos que a gente pretende colocar em prática. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até logo. Saudações artísticas para todos nós. Igualmente, meu querido. Que Deus te abençoe, viu?